Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Hoje, nós vamos embarcar numa jornada que é honestamente fascinante. É uma exploração bem profunda sobre aquela estrutura oculta que sustenta uma das experiências mais universais da humanidade, a música. Sabe, durante séculos a gente se acostumou a pensar na arte e na ciência como dois mundos completamente separados, né? Isolados em caixinhas distintas da nossa mente. De um lado, a gente imagina a emoção crua, a intuição, a criatividade rolando solta. Do outro, a gente visualiza aquela lógica fria, os cálculos rigorosos, as equações sem fim. Mas a grande verdade é que, historicamente, essa separação nem sempre existiu. Lá na Antiguidade Clássica, a música era estudada como um braço da matemática lado a lado com a astronomia e a geometria. E a grande provocação da nossa análise de hoje é: e se essa visão antiga estiver mais próxima da realidade do que a nossa divisão moderna? E se essas disciplinas estiverem tão intimamente entrelaçadas que é impossível separar uma da outra? Imagina só, se aquela beleza indescritível que nos dá arrepios numa sinfonia ou vontade de chorar numa melodia suave for, na sua essência mais pura, um projeto numérico milimetricamente calculado. É exatamente essa arquitetura invisível que a gente vai desvendar nesta explicação. Vamos descobrir passo a passo como a arte que nos faz dançar e sentir é sustentada pelas mesmíssimas regras lógicas e inflexíveis que governam as órbitas dos planetas e a expansão do universo. Para dar o tom certo da nossa análise, vale a pena a gente prestar atenção nessa reflexão brilhante do grande matemático e filósofo Gottfried Leibniz. Ele disse o seguinte: a música é o prazer que a alma humana experimenta contando sem saber que está contando. Vamos pensar um pouquinho sobre a profundidade disso? Aquele imenso prazer que a gente sente ao ouvir uma melodia cativante, aquela vontade quase involuntária de bater o pé no chão acompanhando a batida. Tudo isso é, na verdade, uma experiência intuitiva e subconsciente de puro processamento de dados. Quando a gente escuta uma composição e acha emocionante, o nosso cérebro atua como um verdadeiro supercomputador operando nos bastidores. Ele está secretamente decodificando proporções espaciais, medindo intervalos de tempo na casa dos milissegundos e resolvendo dezenas de pequenas equações no fundo da mente. O nosso sistema auditivo capta as ondas no ar, converte tudo em sinais elétricos e a mente mapeia tudo através de padrões de frequência. Ou seja, a gente aprecia matemática pura na sua forma mais destilada, nós só não a chamamos por esse nome formal quando ela entra pelos nossos ouvidos em forma de música. Bom, para organizar a nossa rota de exploração hoje, vamos passar rapidinho pelos 5 pontos centrais. Primeiro, vamos dar uma olhada nos ritmos e frações matemáticas. Segundo, a gente faz uma viagem até Pitágoras e as escalas. Terceiro, vamos investigar a álgebra das tríades. Em seguida, no quarto ponto, analisaremos o super intrigante jogo de Mozart. E por fim, fechamos com chave de ouro, falando sobre fractais e a proporção áurea. Então, vamos direto para o primeiro movimento da nossa sinfonia: ritmos e frações matemáticas. A matemática do tempo. Esse primeiro passo nos leva à base de tudo: o ritmo. Qualquer música, independentemente da cultura, época ou estilo, tem uma pulsação subjacente, como um coração batendo. E essa pulsação é construída em cima de uma aritmética super rigorosa. É aqui que a matemática sai do quadro negro e vira uma experiência totalmente física e visceral. Pensemos naquele ensino básico de frações, onde a gente divide uma barra de chocolate ou uma torta em 4 ou 8 pedaços iguaizinhos. A música faz exatamente a mesma coisa, só que com a dimensão do tempo. Um pulso rítmico, tipo um compasso de 4x4, estabelece a nossa unidade, o número inteiro. E esse pulso vai sendo fracionado em unidades menores e superproporcionais. Vamos pegar o nosso bom e velho samba como exemplo clássico. Ele é construído em cima de um compasso binário, vibrante e cheio de energia propulsiva. Mas quando a gente disseca estruturalmente o que faz o nosso corpo balançar, a gente dá de cara com uma combinação milimétrica de frações. Uma nota semínima representa 1/4 do tempo. Uma colcheia, 1/8. Uma semicolcheia, 1/16. No samba, aquele balanço contagiante vem da síncope, que é basicamente acentuar as frações mais fracas ou deslocadas do compasso, tipo dar uma ênfase absurda na segunda ou quarta semicolcheia. Essa distribuição assimétrica é matematicamente calculada e cria uma espécie de tensão numérica, que o cérebro percebe na hora e quer resolver movendo o corpo. As notas escritas na partitura são só a representação visual de operações matemáticas cortando e subdividindo a linha do tempo. Basicamente, a gente soa, pula e dança literalmente impulsionado por pura aritmética. Dando um salto histórico gigante, entramos na nossa segunda parte: Pitágoras e as escalas, o universo dos sons e proporções.
Avançando uns bons milênios no tempo e saindo apenas do ritmo para focar nas notas em si, a gente chega numa descoberta impressionante sobre como a geometria e a física moldaram as frequências que nós ainda usamos religiosamente hoje. Pitágoras, lá na Grécia Antiga, não manjava só de geometria de triângulos e retângulos. Ele simplesmente revolucionou a acústica. Reza a lenda que, passando por uma oficina de ferreiros, ele notou que os martelos batendo nas bigornas geravam sons que combinavam de um jeito muito agradável. Curioso, ele resolveu investigar as relações físicas por trás disso. Usando um instrumento mega simples, de uma corda esticada só, chamado monocórdio, ele fez a experiência que conectou de vez a matemática à nossa percepção estética. Ele descobriu que os sons harmoniosos, que soam puros e agradáveis quando tocados juntos, não são acidentais. Eles derivam de razões e proporções de números inteiros bem simples, ligadas diretamente ao tamanho da corda vibrante. Imagina a corda esticada. Tocada solta, inteirinha, ela vibra numa certa frequência, digamos 220 Hz. Se a gente coloca o dedo bem no meio, dividindo em duas partes iguais de 50%, a nova frequência de vibração vai ser perfeitamente o dobro, 440 Hz. É a proporção geométrica exata de 2:1, e o nosso ouvido percebe essa proporção como sendo a mesmíssima nota musical, só que numa versão mais aguda. É o fenômeno natural que chamamos de oitava perfeita. A sacada genial não parou por aí. Se a gente dividir a corda em 3 partes e tocar 2/3 dela, a razão matemática gerada é de 3:2. Essa proporção soa super-heróica e brilhante aos ouvidos humanos e foi batizada de quinta perfeita. Da mesma forma, a razão de 4/3 gera a quarta perfeita. Para Pitágoras e os seguidores dele, isso foi quase uma epifania espiritual. Os números inteiros 1, 2, 3 e 4 eram vistos como entidades cósmicas divinas. Somados, formam o 10, a figura da famosa tetráctis, que eles acreditavam ser a engrenagem de todo o universo. Em outras palavras, a grande conclusão monumental dessa era é que a escala musical que todos nós usamos não foi inventada por capricho humano, ela foi, na verdade, uma descoberta estonteante das propriedades geométricas ocultas na natureza. E isso nos leva perfeitamente para a nossa terceira parte, a álgebra das tríades, a matemática escondida nos acordes. E se a gente sair da geometria antiga das cordas e mergulhar de cabeça no mundo abstrato da álgebra moderna? Como será que os músicos manipulam os sons quando tocam várias notas juntas num piano para formar acordes densos? Usando a teoria dos grupos neo-riemanniana, a gente percebe que a harmonia musical tem um arcabouço algébrico pesadíssimo. Uma tríade, de forma bem simplificada, é um acorde base de 3 notas tocadas ao mesmo tempo. A gente pode facilitar as coisas transformando as 12 notas de um piano em números de 0 a 11, tipo a mecânica de um relógio de ponteiros comum. Para começar, no passo 1, a gente pega uma tríade maior. Ela geralmente soa alegre e expansiva e tem uma estrutura algébrica imutável. Escolhemos uma nota inicial qualquer que vamos chamar de K. A segunda nota tem que estar obrigatoriamente 4 semitons acima, ou seja, K mais 4. A terceira nota fica 7 semitons acima da base, então K mais 7. Todo acorde maior do universo inteiro segue essa fórmula: K, K mais 4, K mais 7. Mas e se a gente quiser mudar a emoção da composição? Transformar esse som alegre num som super tenso, melancólico, que é a famosa tríade menor. Não existe espaço para achismo criativo aqui. Entra em ação o passo 2, a aplicação de uma inversão aritmética modular. A gente pega esses valores, inverte e aplica uma regra estrita de aritmética de módulo 12. É igual um relógio. Passou do limite, zera e recomeça a contagem. Quando aplicamos essa função exata aos números do nosso acorde maior, chegamos no passo 3. A velha fórmula vira automaticamente a estrutura precisa de uma tríade menor, que é K, K mais 3, K mais 7. O semitom central desceu só um pouquinho. Essa pequena e elegante alteração matemática numa equação modular muda totalmente a forma como o nosso cérebro reage emocionalmente aos sons. Modificar o sentimento de uma música inteira é, no fundo de seu núcleo invisível, um exercício magistral de pura álgebra estrutural. Partindo para a parte 4 da nossa exploração, chegamos num ponto fascinante: o jogo de Mozart, composição por pura probabilidade. Até agora a gente falou de regras super estritas, fracionamento inflexível de tempo, geometria exata dos números inteiros, álgebra modular rigorosa. Tudo isso pode soar um pouco engessado e limitante para a expressão livre, certo? Onde é que entram a criatividade humana, a fluidez, o elemento surpresa que tornam a arte tão viva? A boa notícia é que a matemática também abre portas incríveis para o caos estruturado e para as leis da probabilidade. Um exemplo fenomenal disso é o jogo de dados musical do genial Mozart, inventado lá no final do século XVIII.
A ideia principal é de explodir a mente. O objetivo do jogo é permitir que qualquer pessoa componha um minueto completinho e esteticamente perfeito sem fazer nenhuma escolha ativa. Tudo confiando puramente na probabilidade matemática do lançamento de dados. Funciona assim. A pessoa pega 2 dados comuns e rola na mesa. Para cada soma possível desses dados, que vai de 2 a 12, Mozart pré-escreveu um compasso musical curtinho numa tabela matriz gigante. O jogador rola os dados 16 vezes para selecionar, na sequência, os 16 compassos que vão formar a música final. O golpe de mestre do Mozart foi compor fragmentos onde qualquer compasso da coluna 1 consegue se encaixar harmonicamente com qualquer compasso da coluna 2, e assim por diante. Não tem nota fora do tom, não tem quebra rítmica esquisita, a melodia final flui de um jeito tão gracioso que parece que foi pensada num momento de inspiração profunda de um artista. Mas, na realidade, quem ditou o caminho exato das notas foi a frieza aleatória e probabilística dos dados rolando. A genialidade desse jogo fica ainda mais insana quando a gente olha para a análise combinatória. Dá uma olhada nesse número colossal aqui na tela, 10 elevado a 29. Esse número ilustra a escala assustadora dessa brincadeira matemática. Como cada uma das 16 jogadas de dados é um evento de probabilidade independente, o número total de melodias únicas que podem nascer desse sistema passa da casa de 10, seguido por 29 zeros. Para a gente ter uma noção física do peso absurdo desse número, devemos considerar que toda a areia de todas as praias do planeta Terra não chega nem perto dessa quantidade. E olha que assustador. Os astrofísicos estimam que existam cerca de 10 elevado a 24 estrelas em todo o universo observável. Isso significa que tem literalmente 100.000 vezes mais melodias escondidas dentro das páginas desse joguinho de Mozart do que existem estrelas brilhando no cosmos inteiro. É um volume tão absurdo que é fisicamente e estatisticamente quase impossível que 2 pessoas em toda a história sentem, rolem os dados e tirem exatamente a mesma música. Cada vez que o jogo é jogado, o resultado é uma estreia mundial inédita e, muito provavelmente, a primeira e última vez na história do universo que aquele arranjo será escutado. Isso quebra total o mito de que números limitam a criatividade. O cálculo de probabilidades, na verdade, constrói um oceano infinito, vasto e inexplorado de possibilidades sonoras. E finalmente entramos na nossa quinta e última parte, fractais e a proporção áurea, os belíssimos padrões infinitos. Para fechar nossa exploração, vamos afastar um pouco nosso olhar e alcançar reinos muito mais abstratos. Vamos entender como a matemática moderna empurra a música para os seus limites teóricos absolutos, lidando com o infinito. Quase todo mundo em algum momento já viu a representação gráfica de um fractal. São aquelas estruturas geométricas tortuosas, lindíssimas, que têm uma propriedade quase mágica. Se a gente der um zoom microscópico em qualquer bordinha de um fractal, a gente vai encontrar a mesmíssima forma da estrutura global se repetindo para sempre. Essa característica essencial é conhecida na ciência como autossimilaridade. E muito antes dos supercomputadores conseguirem desenhar isso nas telas, a autossimilaridade fractal já existia por toda parte na natureza, nos flocos de neve, nos vasos sanguíneos do pulmão ou nas bordas dos litorais. Mas como esse conceito supervisual transborda para a música temporal? Ali pela segunda metade do século XX, compositores e cientistas começaram a escrever algoritmos para mapear esses padrões fractais em sequências sonoras. Surgiu aí a música fractal. Quando traduzimos essas fórmulas para instrumentos, o que a gente escuta não é uma musiquinha linear comum. A gente escuta constelações sonoras onde o detalhe minúsculo reflete o todo com perfeição. Uma sequência curtinha de apenas 3 notas no piano pode ter exatamente a mesma estrutura matemática de uma sinfonia inteira de 1 hora. É como se a estrutura subatômica da canção contivesse o mapa de toda a galáxia da obra. Pensar nisso com computadores modernos é incrível, claro. Mas a grande verdade é que a intuição humana para esses padrões universais sempre operou de forma visceral. Nós não precisamos de tecnologia de ponta para testemunhar a genialidade matemática na música sublime. É só a gente olhar para o visionário compositor francês Claude Debussy, focando numa peça para piano linda e etérea chamada Reflexos na Água. Se a gente ouve de forma desatenta, parece ser só um fluxo orgânico e livre de notas, pintando uma aquarela musical baseada puramente na emoção humana espontânea. Mas, ao decodificar a partitura com um olhar frio e analítico, a gente descobre que essa música é pura e inegável arquitetura rigorosa. O esqueleto e as transições de toda a peça são divididos estritamente pela contagem de compassos. A seção de abertura possui exatos 34 compassos. A transição seguinte cai para 21.
O próximo bloco diminui para 13 compassos e a tensão se consolida em 8, 8, 13, 21, 34. Para quem conhece a aritmética, isso é um grito, é a imortal sequência de Fibonacci, aquela onde cada número é a soma dos dois anteriores. Debussy teceu esses valores de forma descendente, diminuindo os compassos para gerar uma sensação opressiva de proximidade e tensão em quem escuta. E o grau de mestre vai muito além. Onde tem Fibonacci, tem a enigmática proporção áurea, ou número φ, cujo valor se aproxima de 1,618 e é a representação máxima da perfeição da natureza. Debussy sabia disso perfeitamente. O ápice retumbante e o clímax emocionante de Reflexos na Água não caíram ali por capricho ou por acaso. O instante da catarse musical foi cravado de forma cirúrgica para acontecer no momento exato em que a duração total da música atinge a proporção áurea. Cada pequena nota se submete à majestade do número. Isso comprova irrefutavelmente que as emoções mais sublimes podem sim ser matemática e intencionalmente desenhadas para atingir em cheio o coração humano. Então, depois de toda essa nossa travessia gigantesca, depois de ver nossos corpos reagirem fisicamente ao balanço do samba, testemunhar a geometria pura de Pitágoras moldar notas celestiais, presenciar a álgebra modular transmutando alegria em tristeza nas tríades, navegar no oceano de 100 octilhões de melodias rolando em 2 simples dados de probabilidade e ainda nos maravilharmos com a precisão de Fibonacci, orquestrando a tensão perfeita de uma obra-prima, nós somos atirados de frente para uma encruzilhada filosófica profunda. A grande questão existencial que paira diante de nós agora é a seguinte: nós, no auge da nossa complexidade biológica e cognitiva, inventamos cuidadosamente as regras frias da matemática ao longo de milhares de anos apenas como uma ferramenta utilitária para tentar catalogar e entender as emoções indescritíveis que surgem na nossa mente? Ou será, por outro lado, que existe uma possibilidade muito mais espantosa regendo a realidade? Será que a música como um todo sempre foi, desde a formação ancestral das estrelas até as cavernas da humanidade, única e simplesmente a própria estrutura rígida e onipresente da matemática, encontrando um jeito poético de vibrar o ar para finalmente conseguir se fazer audível e tocar as nossas almas? Na próxima vez que um simples acorde acústico causar arrepios nos braços, ou quando as batidas sincopadas de um tambor inebriante derem aquela vontade incontrolável de dançar, vale a pena lembrar da semensidão existencial. Nós estamos imersos e experimentando, naquele pequeno lapso de segundo, a pulsação viva e maravilhosamente majestosa da infindável sinfonia dos números. E fica aqui o convite para caminharmos prestando muito mais atenção na estrutura exata que orquestra tudo o que a gente chama de belo.